A programação orientada a objetos é um paradigma que permite aos desenvolvedores escrever código de maneira mais modular e reutilizável, e também permite que os desenvolvedores criem software com mais rapidez e eficiência. Esse paradigma é uma abordagem para o desenvolvimento de software onde os programas são compostos de objetos individuais, cada um com seu próprio comportamento, estado e propriedades. A programação orientada a objetos é um paradigma de programação que organiza o código em objetos, que são pacotes de dados e código. Esses objetos são criados usando classes. Na programação orientada a objetos, as classes podem ser definidas em termos de suas interfaces e implementações. Isso permite a criação de componentes de software reutilizáveis que podem ser combinados para criar sistemas de software mais complexos. A programação orientada a objetos é um paradigma de programação usado para criar software, é o paradigma de programação mais utilizado atualmente. Este paradigma de programação existe desde a década de 1960 e evoluiu para várias variações diferentes. Existem dois tipos principais de programação orientada a objetos. O primeiro é o modelo cliente-servidor. Esse tipo de programação orientada a objetos usa diferentes computadores como clientes e servidores para compartilhar dados entre si. É um modelo popular porque permite sistemas multiusuários que podem manipular grandes quantidades de dados com facilidade. E o segundo modelo é conhecido como objeto distribuído. Esse tipo de programação orientada a objetos utiliza um ambiente onde vários computadores compartilham o mesmo banco de dados, tornando o acesso e gerenciamento de dados mais fácil sem se preocupar com problemas de segurança e desempenho. Quem desenvolve programas orientados a objetos? A programação orientada a objetos é um paradigma de programação que fornece uma visão abstrata de um programa, dividindo-o em unidades menores, mais gerenciáveis e reutilizáveis. Os desenvolvedores de software são aqueles que desenvolvem programas orientados a objetos. Quais são as vantagens de usar uma linguagem orientada a objetos? As linguagens de programação orientadas a objetos são muito populares e são usadas há décadas. Eles são um tipo de linguagem de programação que usa objetos para representar os dados em um programa. Esses objetos encapsulam os dados e as operações que podem ser executadas. As linguagens de programação orientadas a objetos são muito flexíveis, escaláveis e fáceis de manter, por isso são frequentemente utilizadas por grandes empresas para seus projetos de desenvolvimento de software. O que são classes? As classes são uma maneira de organizar seu código em pacotes que são mais fáceis de compartilhar com outras pessoas. Uma classe é uma unidade de código que contém um conjunto de funções e dados associados. As classes permitem que você crie blocos de código reutilizáveis. As classes são usadas em linguagens de programação como C e PHP para criar e reutilizar sistemas modulares. O que são objetos? Os objetos são um conceito central na ciência da computação. Eles podem ser definidos como estruturas de dados que representam algo. Os objetos são frequentemente usados na programação para representar objetos específicos que existem no mundo real. Por exemplo, um carro é um objeto, que é algo que tem propriedades como cor, tamanho e forma. Na programação, os objetos são usados para armazenar dados e depois manipulá-los com funções ou métodos. Os objetos têm um tipo de estado e comportamento associado a eles. O que é um atributo? Atributos são variáveis e constantes associadas a objetos e suas propriedades. Eles são definidos na programação orientada a objetos e ajudam a tornar o código mais fácil de entender. Um dos erros mais comuns que os programadores cometem é esquecer a diferença entre atributos e métodos. Atributos são propriedades e características de um objeto. Os métodos são funções que pertencem a objetos. Por exemplo, um carro tem atributos como cor, tamanho e marca. Ele também tem métodos como começar, pare e acelerar. Por que aprender programação orientada a objetos? A programação orientada a objetos tem muitas vantagens e pode ser usada de diferentes maneiras. Você pode usar para tornar seu código mais legível, sustentável e reutilizável. A programação orientada a objetos é um paradigma de programação que enfatiza a importância dos objetos como a principal abstração dos sistemas de software, com base no conceito de que tudo é um objeto, o que significa que todos os valores existem como objetos e são manipulados enviando mensagens para esses objetos. Quais são as melhores linguagens de programação orientadas a objetos?
As linguagens de programação orientadas a objetos são as linguagens de programação mais populares e amplamente utilizadas. A principal vantagem de usar esses tipos de linguagens é que elas são mais flexíveis e fáceis de manter. Existem muitas linguagens de programação orientadas a objetos, o que torna difícil decidir qual é a melhor para um projeto. Algumas das linguagens de programação orientada a objetos mais populares usadas atualmente são C++, Java e PHP. Como aprender programação orientada a objeto? Os benefícios de programação orientada a objetos são muitos. Ele permite que os desenvolvedores reutilizem o código em aplicativos, ajuda a construir software de forma mais eficiente e permite testes mais fáceis. Programação orientada a objeto é uma habilidade importante porque é um dos paradigmas que as ferramentas de programação mais populares usam hoje. Em algumas áreas, como desenvolvimento de jogos, aprender esta tecnologia é essencial. Você pode aprender e dominar a programação orientada a objetos através de um curso ou tutorial que demonstre como funciona este paradigma. Recomendamos o treinamento da B7 Web. Chegamos ao final de mais um vídeo. Deixe o seu like, comentário e inscreva-se no canal.